Fala aí pessoal, como vocês estão vendo mais um vídeo aqui de One Piece aqui no canal. E dessa vez de review, né, do capítulo 1181, né, de One Piece, né. Cara, esse capítulo aqui é bem interessante, começa já no título, né, Deus e o Diabo. E isso aqui vai se propagar, né, e a gente vai descobrir mais pra frente porque desse título. Mas peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem, né, para assim a gente aumentar a quantidade de pessoas aqui, né. Então vamos logo pro capítulo. O capítulo já começa com uma pequena memória do Loki, né, do acidente de Elbaf, né, quando seu pai morreu há 14 anos atrás, e ele dizendo, você foi o culpado por isso, você é o responsável pela morte do meu pai, etc, etc. Ele era bem jovem, muito jovem, gigante vive por 300 anos, e o Mu diz, não, aquele que mais sofreu com aquilo foi Mu, né. O Loki diz que ele é um babaca, né, e ele se lembra das palavras do seu pai, né, babaca entre aspas, porque no pensamento ele chamou de babaca, e ele usa um ataque, né, preparando um mega de um ataque pra cima do próprio Imune, dizendo que vai acabar. E quando ele ataca, utilizando um ataque chamado Agni Ishi, só que o Imu, usando essas chamas negras, no caso o Homer ou Presságio, defende o ataque, né? Que nem isso é bem interessante. O Homer, né? O Homer, o Presságio, ele é bem versátil mesmo. O Mu consegue fazer bastante coisa. A onda de choque acaba se propagando, né? Se espalhando pelo Buffy, grande parte. Os outros personagens, como né, a Vegapunk Lily, Bonnie, vão atrás do Sanji porque ele saiu voando, enquanto o Jinbe protege, né, a Nami, né, da onda de choque. O Loki se pergunta, mas que ataque é esse? Que poder é esse? Que tipo de poder você tem? Que chamas negras são essas? E o Mu diz, um homem é o poder militar de Mu. E ele começa, né, a lhe explicar, né, que o homem, né, reside, né, e há em todas as coisas. Nisso, ele vai lá, né, aumenta seu tamanho, crescendo para ficar maior, faz um clash, ele e o Loki batendo seus ataques um de frente pro outro, e nisso o Imo vai lá, desvia após desviar, ele simplesmente cria uma espada usando um homem com a lâmina negra e usa um ataque chamado Nêmesis. Além disso, Nêmesis, por curiosidade, é o nome de uma deusa grega lá da mitologia grega no caso, e é a deusa da vingança divina. Então que é bem legal o Luimu ser o rei do mundo, né? Ser o rei, o deus desse mundo, entre aspas, e ele tem um ataque chamado Nêmesis. O capítulo continua com o Imu explicando mais ou menos a lei como funciona o homem. Ele começa a dizer que o homem, né, reside em todas as coisas, dizendo que todas as pessoas almejam por poder. Quando isso acontece, nasce a corrupção. E quando as pessoas precisam de poder, elas fazem pactos. E quando a inveja toma conta delas, nasce o poder. E quando essas três coisas se juntam, formam uma trindade. E essa trindade é conhecida como dominação. O Loki, né, contra-ataca, dizendo que esse poder, né, chama poder, né, o domínio de Deus, e dizendo que isso combina mais com o demônio, está mais parecido com o demônio. E o Mu fala e diz, qual é a diferença entre Deus e o diabo? E o Loki diz, eu não sei qual é a diferença. E nisso, o Mu se lembra, né, de algo do passado, e ele se lembra do Joy Boy, né, conversando ou com ele, porque uma conversa entre Joy Boy e o próprio Mu, ou o Joy Boy, né, com a Lily, porque ainda tem a teoria que o Mu, né, está no corpo da Lily, porque essa aqui, obviamente, nessa peça de Mu, é a transformação, o poder da sua fruta. Ele fica muito irritado e diz, não é mesmo Joy Boy? Gritando, né, ele faleceu gritando, e o próprio Loki diz, o que você está pensando? Você está me subestimando? Ele vai lá, aproveita que o Mu tá com a guarda baixa e o ataca, né? Jogando ele para a árvore Adão, né? Fazendo ele colidir com a árvore Adão. Em seguida, o próprio Loki, né? Vai lá, se transforma na forma de Nidhogg e usa novamente o seu ataque, aquele ataque que ele já tinha usado várias vezes, que é o Tom Rai, aquele mega disparo dele de raio pra cima do Imu, que se defende. E antes do Imu se defender, antes do Loki né, disparar o ataque Tom Rai, o próprio Imu diz em pensamentos, Nidhogg ficando com medo. E após o Imu se defender do Tom Rai, usando né, o Homer, ele diz para o Loki, né? Tu realmente retornaste. Além disso, os kanjis, né, que são usados ali, né, na palavra, tu realmente retornaste, pode ser interpretado como algo como, você voltou para casa. E, então, pessoal, vamos aqui comentar aqui mais ou menos sobre outras coisas por cima e teorizar algumas coisas.
Então agora vamos para a teoria do capítulo, pessoal. Vamos lá. Minha primeira teoria para o que vai acontecer nos próximos capítulos, no caso no 1182, é que a gente vai ter a continuação dessa luta, isso é óbvio. Agora que o próprio Loki entrou na forma híbrida, vamos poder ter o Loki, né? E o Loki vai entrar na forma dragão. Podemos ter no final desse próximo capítulo duas coisas. Ou o Loki entrando na sua forma híbrida, já que a gente só vê a forma híbrida, a silhueta da forma híbrida, a gente pode ver a aparência dela, e também a gente pode também ter nesse capítulo, né, o Luffy, né? O Luffy finalmente entrando no campo de batalha, ali no campo da luta, pra a gente ter um 2x1, no caso o Loki na forma híbrida e o Luffy no Gear 5 contra o Imu-sama. Então seria bom, né, o Oda dar um destaque para esses personagens, né? A gente tem um 2x1, né, do Loki e do Luffy contra o Imu-sama, e ele dá um pouco de destaque para o próprio Usopp, por quê? Até agora a gente não viu, né, a reação do Imu, né, quando foi atrás. Ele só bateu no Sanji, no Zoro. Ele tava onde tava o Usopp, só que ele não foi lá. Então o que? A gente pode ter mais coisa. Além disso, outra coisa. O Chopper. Você lembra? O Chopper tem aquela habilidade doida, né, dele, né? Quando ele bateu nos gigantes que estavam na forma demônio. Ele foi lá, atacou. Eles saíram da forma, da forma demônio pra forma normal. Como se tivesse um demônio saindo deles. Isso porque eles estavam sendo pegos pelo Dom Reverse. Então o que? A gente pode ter a continuação com o Chopper, né? Dessa coisa, né? Eu e o Mu sentindo, vendo ali coisa ali, né? Com o Chopper, caso alguma coisa aconteça, caso o Mu utilize o Dome Reverse em outras pessoas, a gente possa ter, né? O Chopper usando essa habilidade novamente, eu e o Mu percebendo. É isso que eu acredito que vai acontecer nos próximos capítulos. Claro, porque a teoria é, então, peço que vocês deixem like, se inscrevam no canal e tchau!